Segunda etapa, no período da tarde, estaremos ouvindo aqui os representantes da IESP, Instituto Esperança, que prestam serviço na UPA Secap e no PS Central. Convido para entrar nesse plenário o Dr. Hugo, que estará prestando esclarecimento aqui. Dr. Hugo Nunes da Cunha Júnior. Lembrando que hoje de manhã nós ouvimos aqui os integrantes e responsável pela OS Chavantes, Santa Casa de Misericórdia Chavantes. Foi muito produtiva essa oitiva. Avançamos bastante aí na investigação. E agora, na parte da tarde, será o Instituto Esperança. Lembrando que o nosso próximo encontro será no dia 20/9, às 14 horas da tarde, nesta casa, onde estaremos ouvindo algumas pessoas citadas na investigação. Lembrando que o senhor Paulo Rosai Júnior não pôde comparecer a essa CPI, mediante atestado médico. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Doutor Hugo, pode preparar o microfone aí, por favor? Gostaria que o senhor pronunciasse o nome completo, local de trabalho e cargo. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelências. Muito obrigado pela parte de estar aqui. Meu nome é Hugo Nunes da Cunha Júnior, sou diretor financeiro institucional do Instituto Esperança. Quem acompanha o senhor, por favor, é o doutor João, é isso mesmo? Doutor João, se apresente, por favor. Boa tarde, presidente. É uma honra e uma satisfação estar aqui ostentando a defesa da IESP diante dessa comissão formada pelos nobres vereadores e vereadoras dessa cidade, a qual eu tenho os nossos respeitos, tenho o reconhecimento da função pública a qual os senhores exercem. E meu nome é João Vicente, sou inscrito na OAB 215-028, estou aqui para patrocinar os interesses da IESP, e em especial ao senhor, hoje o senhor Hugo. Obrigado, doutor, pela apresentação. Doutor Hugo, lembrando que esta oitiva está sendo gravada e transmitida pela TV Câmara, em canal aberto 4.2, e antes de nós iniciarmos, o senhor está sendo ouvido nessa CPI na condição de testemunha, e nessa qualidade é obrigado a falar a verdade na forma da lei, podendo ser processado criminalmente caso falte com a verdade. O senhor se compromete a dizer a verdade e tem ciência das consequências em caso de mentira? Perfeito, tenho ciência, sim. Bom, vamos... Senhor presidente, pois não? Ordem? Pois não? Eu queria deixar consignado, para que os trabalhos que ocorram da melhor forma possível, duas balizas. Uma delas é referente ao tema, para que não exista um protagonismo da defesa ante o depoimento, que é o papel dos vereadores, dos senhores com a testemunha, que as perguntas sejam pertinentes à portaria de instauração da CPI. Uma baliza. E a segunda, para que também não exista intervenção da defesa de forma desnecessária e deselegante, eu gostaria de deixar claro para todos que ele faz parte do órgão diretivo da IESP, da qual está sendo existem duas ações civis públicas aqui no município de Taubaté, a qual nós patrocinamos a defesa, e ele forneceu dados para a gente na defesa e fornecerá dados ainda. Por este motivo, alguns assuntos, em razão do pedido do Ministério Público de decretação de segredo de justiça e o deferimento pelo juiz da Fazenda Pública aqui de Taubaté, assuntos estão abarcados, protegidos, abroquelados pelo segredo de justiça. Então, eu gostaria de deixar essas duas balizas bem claras para todos,
para que não haja nenhum mal entendimento e que não seja interpretado como um descaso nas respostas, e sim por um imperativo legal. Doutor, compreendo o pedido do senhor. Lembrando que essa CPI tem total e pleno conhecimento dessa questão jurídica, porém, a gente sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quando houver esse tipo de situação, peço por gentileza que vocês se pronunciem na hora e falem assim, essa eu não vou responder, essa eu não posso responder. Então, a gente vai entender como faz parte dessa outra investigação, lembrando que essa CPI é algo totalmente desvinculado da ação que segue no Ministério Público, né? E pode ter alguns assuntos que estejam correlatados, mas a maioria dos questionamentos aqui não tem, tá bom? Então vamos lá. Doutor Hugo, o senhor se comprometeu a dizer a verdade na forma da lei, acatando aí os questionamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Hoje presente aqui a vereadora Elisa, do Representa Taubaté, vereador Diego Fonseca, relator dessa CPI. Eu quem vos falo, presidente dessa CPI, o vereador Moisés Pirulito. Aqui do meu lado, a vereadora Vivi da Rádio e ao lado dela, o vereador Serginho. Bom, o senhor sabe informar por qual motivo a segunda colocada no chamamento público não assumiu o contrato, que no caso foi a IESP? O que ocorre? A organização social, ela participa não só de um chamamento público, que naquele momento era Taubaté. Ela participava de vários outros processos em outros municípios e outras cidades. Naquele momento, nós, por decisão administrativa e financeira, por termos um quadro operacional de implantação restrito, nós optamos por declinar daquele processo, né? Por nós estarmos participando de outros processos em outras cidades. Então, não houve nenhuma tratativa, nenhuma discussão sobre isso, nenhum tipo de acordo, nada? Não, de forma alguma. Abriu mão por livre e espontânea vontade? Sim. Livre, espontânea vontade. Positivo. Vocês têm quantos leitos de internação na UPA Central e depois o senhor descreve para mim na UPA do SECAP, PS Central e UPA SECAP? Descreve para a gente, por favor. Nós temos hoje 46 leitos, né? Desses 46 são 14 leitos de UTI e 32 leitos são de enfermaria. Repete a informação para nós, por favor. O senhor está falando da PS Central. PS positivo? Central. Doutor, puxa um pouquinho. Isso. São Melhorou? quantos leitos no PS Central? São 46 leitos hoje, né? Desses 46, são 14 leitos de UTI e 32 leitos de enfermaria. São leitos de observação, que deveriam ser seguidos dessa linha. 14 leitos de UTI e? 14 leitos de UTI e 32 de enfermaria. 32 de enfermaria. Tá. Eu gostaria, por favor. A próxima pergunta aqui. Os editais do chamamento público e os termos de referência previam esses leitos? Eles não prevêem quantitativo, e sim eles têm um parágrafo lá que fala sobre leito de observação de 24 horas de transferência. Como é que funciona isso? Nós temos, a pessoa entra através da porta de entrada da UPA, né, num estado de grave ou de emergência, né, pela porta principal da UPA, e ele tem direito de ficar internado. Ele teria que ter ficado 24 horas ali, e depois ele ser removido pela vaga cross. Então, não estavam previstos nos editais de chamamento essa questão dos leitos, então? Não, o quantitativo não. Então, quando vocês foram assumir, vocês se depararam com essa questão? O que ocorre? Nós se deparamos com uma situação, nós fazemos uma visita técnica. Nós observamos que tinha os leitos. O que ocorre é que a diferença é que as pessoas eram para ficar em observação. E elas não ficam em observação, elas ficam muitas vezes internadas dentro da UPA. Elas passam 2, 3, 4, 5, 20, já tivemos casos de 20 dias até ter uma vaga cross liberada para ela. Meu Deus. São as surpresas da vida, né?
no decorrer do andamento aí. E outra coisa, vocês estão recebendo por esse tipo de serviço de internação? Vocês têm que manter um paciente internado por 20 dias que não estava previsto lá no edital? O que ocorre? A gente necessitou fazer algumas remodelações dentro do plano de trabalho. Isso gera um custo operacional bem grande. O senhor poderia dizer mais ou menos o custo para nós de um leito desse que não estava previsto? Hoje, um leito de UTI na faixa de R$ 1.865 a diária e um leito de enfermaria R$ 309 a diária. Vamos fazer uma continha de padaria aqui? O senhor falou que conta R$ 1.800? R$ 1.865. R$ 1.865 um leito. Pergunta qual é a média máxima que o paciente fica. Ele já falou que é em torno de até 20 dias. Tem paciente que já ficou há 30 dias internado, não é isso? Tem informação aqui que a vereadora Vivi da Rádio já falou que já ficou o paciente até 45 dias esperando uma liberação de vaga. O que ocorreu, doutor? Em alguns casos, a gente falou em 46 leitos. Em alguns meses que tem maior demanda, maior fluxo, as pessoas já ficam... a gente faz uma coisa chamada reversão de leito. A gente cata um leito, uma maca, né, e faz fazer virar um leito. Coloca todo o monitoramento, toda a parte, toda a infraestrutura e transforma aquilo num leito. A gente já chegou a ter 72 pessoas internadas no mês de maio. Eu estou tentando entender, fazer uma conta aqui. Bom, vamos dar uma olhada para ver se bate essa conta aqui, doutor. Não é possível. Doutor, confere essa informação. É 1.865 em torno de um leito. Vezes 46 leitos, certo? Não, tem 46... São 14 de UTI... Vamos jogar só o de UTI, então? Só para a gente ter uma noção? Sim. 1.865 vezes 14 leitos de UTI. Dá 26.110 por dia. Por dia. Vezes 30 dias, dá 783.300 por mês. Isso é só dos leitos da caixinha de surpresa que vocês pegaram, é isso mesmo? Hoje o leito de UTI e o leito de enfermaria, ele corresponde a 31,19% do orçamento da UPA. A gente fez... E como é que vocês fazem para administrar isso, sendo que não estava no escopo, não estava no edital, não estava previsto? Nós já fizemos um ofício à prefeitura, alguns ofícios, né? O último ofício é o número 171, em abril, eu acho que em abril desse ano. O senhor pode disponibilizar para essa CPI, numa juntada de documento, todos esses ofícios do senhor pedindo, esclarecendo, sim, pedindo uma provisão da prefeitura? Sim, por conta disso? Sim. Você pode sim, o documento que então nós vamos pedir oficialmente isso, tá? Todos concordam na mesa? Sim. Todos concordam? Nós vamos fazer essa juntada de documento, pedir esses documentos então, tá bom? Perfeito. O número do último ofício é 171, é isso? 171. O senhor me permite um complemento na sua fala, vereador Perolito? Pois não, vereador. Pelo que a gente entende, vocês praticamente deixaram de ser um pronto-socorro, ou UPA, melhor dito, e viraram um hospital, por números e situações que você está colocando para mim. Se for olhar... Recebem como OS, mas estão trabalhando como hospital. Se for olhar friamente, sim. Complicado isso. Muito preocupante essa situação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, relator. O gancho e Até, fazer uma pergunta. desculpe um pouquinho, até por questão de deixar claro, a vaga cross ela é administrada pela DSR, pelo Departamento Regional de Saúde, né? Então não é uma coisa que nós não detemos, e eu acredito que a municipalidade não detém esse tipo de situação. Nós regulávamos as vagas, pelo menos no Agamute. Sim. Nessa gestão foi perdida a regulação e com isso sobrecarregou as UPAs. Sim. Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu queria cumprimentar o doutor Hugo, seja bem-vindo a essa casa. O doutor João também, seja bem-vindo, o advogado da defesa. Sinta-se à vontade aqui na CPI, tá? Muito obrigado. Doutor Hugo, aproveitando esse momento, eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer duas, tá, presidente? Com esse advento falando dessas vagas cross, com esse advento que nós temos o problema aqui do hospital municipal, você pode fazer uma correlação para mim como que era antes
desse colapso do hospital municipal, como que era a relação das vagas e hoje como que está sendo a relação das vagas cross com o hospital municipal. Você pode fazer uma comparação para a gente, por favor? O que ocorre? Sobre a vaga cross, eu não tenho informação como é que ela é administrada. Eu posso falar para você o que está acontecendo hoje dentro da demanda dentro da UPA, se ela está sobrecarregada ou não. O que acontece de janeiro para cá? Nós tivemos uma sobrecarga de leitos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Em abril a gente chegou a ter 72 pessoas internadas, hoje a gente tem 46. Mas isso demanda muito do próprio fluxo de atendimento da unidade, né? Então, a gente tem que entender que é uma coisa que demanda muito da necessidade, né? Hoje a gente tem pessoas internadas, logicamente, com uma média de 5 a 10 dias. Você conseguiria fazer uma comparação dessas vagas? Quantas vagas iam para o hospital municipal e quantas vagas não estão indo para o hospital municipal? Nós tivemos um projeto, né, do governo, um projeto governamental em dezembro do ano passado, para que as pessoas que estavam com acima de 5 dias dentro das unidades do estado fossem direcionadas pela DSR. Então, no mês de dezembro, essas vagas praticamente essas pessoas internadas foram removidas, muito para hospitais da área do litoral norte. Então, essa é a situação. Posteriormente a isso, janeiro, fevereiro, março, nós tivemos uma demanda bem alta. E as pessoas estão internadas, né? Então, de 5 a 10 dias dentro da unidade. Na sua opinião, se o doutor puder responder, com esse advento do problema com o hospital municipal, prejudicou então na transferência de possíveis pacientes para o hospital municipal? O que ocorre, Excelência? Eu vou citar a minha opinião, né? Como diretor financeiro, eu não tenho um tato, uma expertise técnica para poder falar isso. O que ocorre? Tem sim, logicamente, eu vou falar por cidadão, né? Uhum. Toda e qualquer situação que você detém um colapso numa situação de saúde, interfere em todos, sobrecarrega todas as unidades, não é só a UPA Central. Uhum. Efeito cascata, né? Sim, um efeito cascata. Uma outra pergunta. Nós recebemos aqui o diretor-presidente da INSS, que veio aqui para seu esclarecimento, e o que me chamou a atenção na fala do Dr. João, né? Se não me fala a memória, Dr. João, né? Dr. João, o presidente. Eu fiquei perplexo com o que ele falou. Ele falou, vereadores, quando eu vim aqui fazer a visita nas UPAs, tinha cara de UPA. Quando eu assumi, não tinha cara de UPA. Aconteceu isso com vocês também, doutor Hugo? Quando você vai fazer uma visita técnica, você chega lá, você visita isso dentro de um dia. Você não tem como, não existe a possibilidade de você saber se essa pessoa está internada há um dia, há uma semana ou há 10 dias. O reflexo que você tem de a pessoa sair da observação em um dia e de 5 a 10 dias é muito grande financeiramente. Então, ou seja, na visita técnica tinha-se uma visão. Quando assumiu, já não era mais cara de UPA. Sim. Era um hospital pequeno. Se você analisar friamente dessa forma, sim. Quando você visita uma UPA. Você não tem. Eu até comentei, eu estava comentando com o doutor, é a mesma coisa de você fazer uma visita técnica sobre a estrutura, sobre o prédio em si. Uhum. Você visita o prédio. Você, mesmo sendo engenheiro, você não consegue analisar se aquele prédio está bem estruturado ou não. Por quê? Porque você tem situações que são situações de vícios ocultos. O que ocorre? Encanamento, fiação, uma série de coisas que impactam posteriormente a sua gestão. Tá. Uma outra questão é o seguinte, a gente tem aqui a prestação de contas do quadrimestre, onde vem aqui a Secretaria de Saúde e apresenta os dados. A gente pôde observar, não só eu, mas os demais vereadores também, que lá existe um plano de trabalho que era para atender, um exemplo hipotético, tá? Para atender 10 mil pessoas. Mas as UPAs estão atendendo 12 mil, 13 mil, 14 mil, às vezes tem meses até que dobra. Nesse sentido, que essas informações que a Secretaria passa para a gente, que é fidedigna, que são colhidas através da comunicação com vocês, as OS não estão sofrendo prejuízo, doutor?
o que ocorre? Nós temos duas situações, uma da UPA Central e uma do SECAP. São situações diferentes. UPA Central, nós temos uma média de atendimento na faixa de 10 mil pessoas. Nós estávamos projetados para 14 mil. Só que nós temos a situação dos leitos, que impactam em 31,19%. Então, se você fazer essa conta, a grosso modo, tirar 31 de 14, você teria que atender 8.600 pessoas. A gente atende 10 mil, então você atende um pouco acima, pelo orçamento, um pouco acima do previsto. Já na UPA SECAP, não. Na UPA SECAP, nós não temos leito de internação, nós não temos leito de observação em si. Então, nós tínhamos projetado 5.500 atendimentos. Hoje a gente atende 9 mil pessoas em média. Mês passado a gente atendeu 10.600 pessoas. Doutor, me explica qual que é a engenharia que vocês fazem para receber um recurso para se atender 5 mil pessoas e vocês estão atendendo 9. Como que faz isso, doutor? Doutor, Vossa Excelência, me perdoe, não existe engenharia financeira. Existe que tem fornecedores que estão sem receber. Existem fornecedores que estão há algum tempo, principalmente na UPA SECAP, estão há algum tempo sem receber. Não existe mágica. Se você projeta 837 mil para 5 mil, você tem mais ou menos R$160 o atendimento. Se você atende 9 mil pessoas, você tem que praticamente dobrar esse orçamento. Então, o que acontece? Hoje, o que nós recebemos, você paga folha e médico. Grande parte dos fornecedores estão em aberto. E aqueles fornecedores que não têm caixa financeiro para sustentar uma situação, eles pedem para deixar o contrato. E vocês têm notificado a prefeitura em relação a esses problemas? Olha, eu estava previsto para atender 5 mil pessoas e eu estou atendendo 9. O recurso que você está encaminhando para a gente fazer a gestão, não estou conseguindo fazer. Não estou honrando com meus fornecedores. Vocês têm notificado a prefeitura? A gente tem notificado a prefeitura. O último ofício da UPA SECAP é número 172. Foi junto com o 171, foi da UPA Central, e logo o 172 informando o número de atendimento. Esse número de atendimento, ele baliza todas essa situação dos fornecedores, e isso também é declarado através de balancete operacional. Então, todos os fornecedores que estão abertos são fornecedores que estão, vamos dizer assim, todos demonstrados. E qual que é a resposta da prefeitura? Não temos resposta. De nenhum ofício? Até o momento, não. Então, por gentileza, nós vamos pedir também esses documentos, tá? Juntado de documento. Pode ser, doutor Hugo? Perfeito. O vereador Serginho está me questionando. O vereador, fica à vontade, vereador. Não sei se o doutor respondeu. Quando que foi protocolado esses ofícios? Eu não... Nós temos vários ofícios protocolados. O último ofício foi feito em abril, número 172 da UPA SECAP e o 171 da UPA Central. Nesse ano aqui em abril. Isso é muito importante, viu, doutor Hugo, a gente fazer essa juntada de documento, tá bom? Para responder esses questionamentos nossos. Perfeito. Isso que eu iria pedir, presidente. Se puder depois fornecer esses documentos para a gente, o doutor Hugo, vai ser de importância para a gente, tá bom? Perfeito. Porque é um valor bem considerado, né, vereador Serginho? 31,19% do orçamento, uma coisa que não estava nem prevista, nem no edital de chamamento. Nem seria um hospital, já começa. Entende? Deixa eu aproveitar aqui. Existe uma comissão de avaliação e fiscalização do executivo que faz a fiscalização. Eles vão e têm os relatórios que é produzido pela OS. Eles dão uma devolutiva para vocês do relatório circunstanciado que eles elaboram? A situação sobre o ofício, nós não temos resposta. As devolutivas a gente tem, mas não tem efeito econômico. Mas há uma fiscalização, então, por parte da prefeitura? Fiscalização, sim. Bom, doutor Hugo, o senhor sabe me informar quem fez o termo de referência? O termo de referência do processo licitatório? Da UPA do SECAP e do PS Central. Acredito que seja a municipalidade, né? Acredito que seja o município. Tá, porque de onde eles tiraram esse valor estimado de aproximadamente 5 mil atendimentos na UPA SECAP e 8 a 10 mil atendimentos no PS Central? Excelência, não defendendo, né, logicamente, uma situação, mas o que ocorre? Nós temos duas situações. Uma são as situações históricas. São feitas médias históricas de atendimento nessas unidades. Nós tivemos um rebote de atendimento muito grande para pós-Covid, né? Então, isso pode ter influenciado diretamente essa situação. Isso é o que eu posso imaginar que tenha acontecido.
Veja bem, analisando o plano de trabalho lá de vocês, apresentado por vocês lá da UPA Secap, o senhor pode explicar para nós o motivo de tantos pedidos de reequilíbrio financeiro realizados? É por causa do atendimento, por causa do número de atendimento. Desde o primeiro momento, né, desde o que diz um contrato público? Que após 90 dias você pode solicitar o reequilíbrio desde que não esteja embarcado como termo de referência, né, desde que aquilo se comprove de forma consecutiva durante 90 dias. Nos primeiros 90 dias a gente já percebeu que a demanda tinha subido para 7.800 atendimentos. Aí a gente já fez o primeiro pedido de reequilíbrio e assim sucessivamente até agora. E foi negado todos os pedidos? Sem resposta. Sem resposta. Ou seja, a melhor resposta que se tem é não ter resposta. É sempre isso. Sim. Bom, nós vamos utilizar isso para questionar o secretário de Saúde quando ele estiver vindo aqui prestar esse Eu queria esclarecimento. pegar uma deixa na fala de vocês. Nós tivemos aí um posicionamento de um médico que, por conta disso, dessa gravidade na UPA Secap, ele colocou uma faixa, né, no muro, no portão da UPA, dizendo atendimento só caso de morte, né? E a gente vem recebendo aí algumas demandas de alguns munícipes que vai até a UPA Secap e não consegue atendimento, acaba sendo direcionado à UPA Central. E a gente queria saber que pé que está hoje também o atendimento da Secap. Porque, visto essa situação que vocês estão colocando, né, para receber, o valor que vocês recebem para atender 5 mil munícipes, está atendendo 10, matematicamente fica impossível, né, de conseguir administrar uma UPA que é pequena. Ela é pequena, ela recebe muito pouco. E isso procede mesmo? Isso que foi colocado, essa faixa que foi colocado lá, realmente é porque realmente chegou numa situação muito grave, o doutor Hugo? O que ocorre? A faixa em si foi colocado, sim, a gente tem ciência dessa faixa. Eu acho que foi uma situação infeliz até, a gente sabe da gravidade, né, de todo o contexto que a cidade está passando, a cidade de Taubaté está passando. Infelizmente não tinha aquela situação com os médicos em si. Os médicos, a gente está tendo um recebimento parcial da prefeitura e a gente tenta, na medida do possível, estar fazendo o pagamento desses médicos. Ocorre atraso sim. Pela ordem, senhor presidente, também queria aproveitar a oportunidade. Pois não. Para a gente não sair do assunto, para não ficar vai e volta, vai e volta. Hoje nós tivemos aqui uma oitiva da Chavantes e me chamou a atenção de uma fiscalização que o nobre vereador Serginho fez lá na UPA São Marino. E nesse momento o vereador presenciou, acho que naquele dia 23 médicos e agora está chegando a 29 médicos que entregaram carta dizendo que não vai trabalhar mais na Chavantes. E eu estou falando, o entendimento que eu tive na oitiva de hoje é que lá eles estão priorizando outras questões e não priorizaram os médicos, que é a linha de frente, que está ali atendendo o paciente. E assim, os médicos estão se sentindo desconfortáveis. O senhor disse que a IESP também, às vezes, tem atrasado o salário, mas o mesmo não aconteceu na IESP. Tem algum receio disso acontecer? Quem que é o profissional que está conversando com os médicos? Porque a gente percebe pela sua fala, que você falou agora há pouco, que você priorizou não pagar os fornecedores. Então, significa que você está priorizando pagar os médicos? Seria isso? Estou priorizando pagar médico e os funcionários das UPAs. No mês passado, os enfermeiros, toda a equipe que faz parte da equipe de atendimento. No mês passado, por 2 vezes, eu mesmo fui até a UPA Central conversar com a equipe médica. A gente se coloca à disposição para dar o esclarecimento, porque eu acho que a grande situação é a informação. Acho que a pessoa, quando recebe a informação, a gente sabe que o principal é o salário, é o recebimento, mas quando ela tem informação que ela está sendo, naquele momento ela está sendo assistida, eu acho que fica válido. Então, a gente prioriza, sim, o pagamento dos médicos e dos funcionários. Então, aí eu vou falar para a comissão, isso demonstra questão de prioridade. Hoje de manhã nós pudemos entender que o médico, não estou sendo pejorativo, mas eu estou dizendo de entendimento. A questão de prioridade é subjetiva e intrínseca da organização social. Ela vai receber o recurso e vai dinamizar conforme ela quer, ou seja, ela vai receber o dinheiro e conforme a prioridade ela vai estabelecer.
Então, fica evidente que tem uma diferença entre IESP e Chavantes. A IESP priorizando os funcionários para justamente não parar o atendimento e a Chavantes priorizando cargos administrativos e não pagando os médicos. Então, eu queria deixar registrado aqui que isso vai constar em relatório, até porque a gente precisa provocar essa questão, até mesmo para o secretário de saúde, ele chamar essa OS e conversar. Porque o que eu acho que é o trabalho fundamental das OS é o atendimento ao paciente. Quem é que faz atendimento ao paciente? São os profissionais. Então, parabéns. Bom, Obrigado, Excelência. é isso mesmo, isso que nós identificamos. Os cargos administrativos estavam sendo pagos em dia, isso que nós perguntamos, questionamos hoje na parte da manhã. E os médicos estavam deixando de lado. Inclusive, teve um doutor aqui, Cauê, que prestou esclarecimento na segunda-feira, chegou a ficar 40 dias sem receber. Isso é inadmissível, né? Excelência, isso aí é uma diretriz da nossa instituição, né? Então, a gente prioriza, a gente tem a situação de priorizar. O nosso presidente, ele veio da área da saúde, então ele sabe a importância disso. Bom, uma pergunta simples, rápida e objetiva. Existem débitos da prefeitura com vocês? Quanto? Hoje tem 8 milhões na UPA Central. O repasse do SECAP não foi feito ainda, então estão abertos a fatura do mês inteiro, 837 mil. E a Prefeitura de Taubaté também faz parte do consórcio SAMU. Então hoje tem 3 milhões com o consórcio SAMU em aberto também. Hoje priorizando 12 milhões de reais. Então hoje a prefeitura tem um débito de aproximadamente 12 milhões com vocês? É isso mesmo que eu entendi? 12 milhões de reais. Meu Deus, o Instituto Esperança. Fica bem difícil a gente... Excelência, só para uma ressalva do nossa área técnica, ele pediu para deixar bem claro que 3 milhões é do SAMU. É que o consórcio SAMU faz parte, né, da OS, a gente que faz o atendimento e faz a gestão do contrato do SAMU, e tem 3 milhões em aberto lá. Então a gente acaba não recebendo também a parte que diz respeito a Taubaté pelo SAMU. Com isso atrasou o pagamento do SAMU, né? Já pagaram? Não, tá em aberto. Sem pagamento? Tem alguma coisa. Já tem, grande parte foi sanado, mas tem uma parte em aberto ainda. Então, peraí, sem o valor da UPA, do SAMU... 9 milhões de reais. 9 milhões de reais, esse é o montante em aberto hoje. É o débito do município com vocês hoje. Fica difícil, né? 9 milhões. O contrato está sendo cumprido de forma integral? Sim, está sendo cumprido de forma integral o contrato. Houve alguma paralisação ou redução de prestação de serviço, insumos, medicamentos, alguma coisa nos atrasos do repasse? Nós não tivemos interrupção do serviço, mas nós tivemos algumas desistências de contrato, logicamente, de algumas empresas. Vocês absorveram, então, esse... Isso, a gente está fazendo, logicamente, colocou uma outra empresa e faz o ajuste financeiro posterior. Tá. Doutor Hugo, qual serviço presta a empresa Máxima? Prestava alimentação. Prestava? Por que prestava? Ela não presta mais serviço para o IESP na cidade de Taubaté. Desde quando? Mês passado. Então a Máxima prestava serviço de fornecimento de alimentos para as duas unidades, é isso? Sim, para as duas unidades e para o SAMU. Hoje vocês estão, então, sem empresa de alimentação? Já foi substituído. No mesmo momento, em Taubaté, na SECAP, na UPA Central, não teve Mas que interrupção. não é alimentação, não é almoço, é lanche? O que ocorre? Nós temos duas situações. Uma situação de manter a alimentação da equipe médica e da equipe dos funcionários. E a outra é dos acompanhantes e das pessoas internadas. Hoje a gente faz o atendimento do acompanhante e da pessoa internada, a equipe médica aí, coisa porque já existe existe uma sobreposição de valores, porque eles já recebem vale-refeição. O que me preocupa, doutor Hugo, é esses cortes que vocês acabam sendo obrigados a fazer, porque ninguém faz milagre. Ninguém consegue trabalhar uma organização social sem fins lucrativos, né? Vocês não têm rotatividade, capital de giro, e aí acaba que vocês não têm... repasse e repasse, né? O que me preocupa é que os médicos, eu estive até conversando na UPA Central, os médicos vereadores, eles faziam em 30 minutos de pausa para comer, para poder voltar, porque a demanda está muito grande, como colocado aqui mesmo pela direção aqui da IESP.
E eles não tinham tempo de almoçar, comia e já voltava. Agora, com essa retirada do alimento, eles estão tendo que ir em casa comer. Eles estão tirando realmente 1 hora, não 30 minutos, 20 minutos como era antes. E isso está fazendo com que o atendimento seja mais demorado. Inclusive, eu vou falar para o senhor que, vereador, acho que a gente chegou a comentar, vereador Diego, eu estive conversando lá, por que a Chavantes, 29 médicos pediram demissão e na IESP não? O doutor Aguinaldo, que é coordenador dos médicos aqui, ele é bem envolvido com os médicos e ele fez uma reunião e pediu para que os médicos fossem parceiros agora da IESP, né? E se mantivessem lá, fossem parceiros da população de Taubaté. E se mantivesse lá, não saísse ninguém segurando a onda, contando que dias melhores virão. E eles estão segurando nisso. Mas está difícil, ele está em corda bamba. Por quê? Porque o pessoal está trabalhando e não está recebendo. Nós temos uma excelente médica lá, chamada doutora Tayane, que ela falou que ela se formou, foi para lá na pandemia em 2019, fez todo o estágio, né, de ralação lá. Ela chorou, falou, eu não quero sair daqui. Eu não quero ter que pedir conta. Eu amo trabalhar aqui. É minha casa. Mas também eu preciso receber. Eu só recebo daqui. Aí ela agora, inclusive, pegou 2 ou 3 plantões em São José dos Campos, né? E está tendo que se ausentar um pouco mais. A gente já começa a ter perda por falta de pagamento da prefeitura com as OS. Então eu quero deixar destacado, registrado, essa preocupação dessa CPI junto às OS. Vossa Excelência, no caso foi uma situação da nossa gestão, da nossa diretoria, conversar com o doutor Aguinaldo. A gente foi lá, eu fui lá pessoalmente conversar com ele, a gente foi fazer essa conversa para tentar tranquilizar os ânimos, né? Para as pessoas se sentirem confortáveis, se sentirem que está tendo é a política do IESP fazer isso. É a política do IESP estar presente, é a política do IESP priorizar o atendimento. Eu queria aproveitar, doutor Hugo, e pedir um favor para vocês. Eu conversei com alguns médicos, eu tenho recebido algumas mensagens, e tem médicos sendo ameaçados. E não é por vocês, não. É lá do lado da prefeitura. Ameaçados, vou aí, aonde você trabalha, qual o seu nome? Eu vou aí. Eu tenho aqui tudo registrado, as mensagens. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento. Então, não. tem pessoas ameaçando os médicos em retaliação. Eu gostaria que o senhor tomasse essa situação com os médicos, porque estão sendo parceiros, trabalhando e não deixaram, né, o trabalho por parceria. Não digo que a Chavantes não foram parceiros, não, porque foram bastante. Tem médico que ficou 40 dias sem pagamento, mas cada um tem seus critérios, a gente respeita. Mas que esses médicos sejam respaldados, cuidados criteriosamente pela IESP, por conta de estar trabalhando sem receber, recebendo picado e ser ameaçado pelo outro lado. Vossa Excelência pode ter certeza que a gente vai verificar toda essa situação, tá? Pode ficar tranquila nesse sentido. Doutor Hugo, chegou ao nosso conhecimento também, por denúncia aí de vários munícipes, vários pacientes, a questão de extrapolar o horário para o atendimento, que alegam os médicos que estão fazendo meio que operação tartaruga por estar com o salário em atraso. O senhor conhece, tem conhecimento disso? O que o senhor tem a dizer em questão a esse respeito aí? Sobre a Operação Tartaruga, não, mas a gente teve uma sobrecarga de pessoas que se direcionaram na nossa unidade da UPA Central. Logicamente, a gente tinha um atendimento prioritário de 200, 300, 400 pessoas dia. O atendimento chegou a 500, 600 pessoas dia e de outras localidades vieram para a UPA Central. Isso atrasa, não tem como não atrasar. Você tem um volume de pessoas para atender e daqui a pouco esse volume dobra. Aí não atrasa mesmo, infelizmente. Não é questão de uma operação tartaruga, não. O que eu tenho conhecimento é isso. Tá certo. Voltando dentro do assunto da prestadora de serviço da Máxima, qual é o valor que vocês ficaram devendo para eles, para ter saído? Estava um valor em aberto em R$131 mil da UPA Central. Eu tenho aqui registrado isso. R$131.946,94. Por que um valor tão elevado desse, doutor? Por causa do volume de internação e de acompanhamento. Porque vocês também oferecem alimento para quem está acompanhando os pacientes? Sim, isso aí faz parte do escopo do trabalho, do plano de trabalho. Você tem que atender a pessoa que está internada e a pessoa que está acompanhando. Se você tivesse uma situação de observação em 24 horas, essa pessoa fosse removida, logicamente fosse se deslocado, fosse dado um atendimento numa outra unidade de saúde com maior, vamos dizer assim, maior capacidade de atendimento,
né, essa pessoa, você diminuir esse custo. Mas a pessoa fica 5, 10, 15 dias internada, 20 dias internada, automaticamente ela está se alimentando, ela está com um acompanhante, a família tem que estar presente. É uma situação de apelo social. Então, você não pode simplesmente, a gente tem que fazer isso. E que nesse momento foi interrompido, né? Por falta de pagamento, não é isso? Não foi interrompido por falta de pagamento. A empresa simplesmente não quis mais seguir no contrato, por valor estarem aberto. A gente arrumou uma outra empresa para estar cobrindo essa peça. Mas não foi a mesma tipo de prestação de serviço, agora transformou em lanche, é isso? Não. Os acompanhantes e os pacientes internados estão recebendo alimentação. São 4 refeições porque diárias. chegou essa denúncia para a gente de próprios funcionários, prestadores de serviço, que falam que não estão tendo mais lanche, eles estão tendo que levar a comida de casa, esquentar para comer, e levar pão com mortadela, alguma coisa assim para comer, porque não estava tendo mais. O que o senhor diz a esse respeito? A situação dos internados e dos pacientes continuam recebendo toda a alimentação, almoço, janta, de jejum, café da manhã completo. No caso dos profissionais, a gente simplesmente atendeu a legislação, porque a gente tem, senão a gente sobrepõe 2 situações. Uma é ele receber o ticket de refeição e a outra é ele receber alimentação. Como a IESP, a gente trabalhava com a situação de dar alimento para essas pessoas, com a situação financeira você tem que cortar gasto, infelizmente. Falando ainda em gasto, doutor Hugo, na sexta-feira passada, eu fui até a UPA Central, conversar com os médicos, inclusive, todos atendendo, e eu fiz uma incerta na farmácia. Eu fiz uma incerta na farmácia, bem na hora que eu cheguei na farmácia, para dar uma verificada se estava faltando medicamento, como é que estava a situação. Estava chegando uma van, lotada de soro, descarregando soro e alguns medicamentos básicos, de uma compra emergencial feita pela IESP, porque ainda não tinha recebido o repasse da prefeitura, que supriria o feriado. Desculpa, não foi sexta, né? Foi na quarta. Que foi feita essa compra emergencial para segurar o feriado. Feriado, o pessoal fica mais em casa, fica mais doente. O pessoal vai mais para as UPAs. E eu vi tantas caixas descendo de soro, tantas caixas, falei, nossa, isso aqui dá para uns 2 meses. Não, é para 4 dias do feriado. Eu até assustei, vereador Pirulito. E alguns medicamentos básicos, sem receber. Aí fica a minha pergunta, e depois que passou o feriado? Vocês ainda não receberam o repasse. Como é que está a situação da saúde da nossa UPA? Todos os medicamentos, a gente está fazendo compra semanal, doutora, excelência. A gente está fazendo compra semanal. Porque a gente, como está recebendo picada, a gente compra conforme a entrada do dinheiro. Não está faltando medicamento, não está faltando soro, não está faltando nada. Mas, logicamente, a gente compra fracionada. Bom, vocês têm débitos com fornecedores e prestadores de serviço? Eu queria que o senhor relatasse quais são eles e quais são os valores, mais ou menos. Nós temos débitos em aberto, sim, 8 milhões de reais. Todos os valores que estão abertos com a prefeitura, que a prefeitura nos deu, nós estamos devendo para fornecedor. Quais são esses fornecedores e prestadores de serviço? A lista é grande, a lista é bem grande. O senhor pode elencar alguns, os principais aí para a gente? Parte da alimentação, algumas empresas, grande parte das empresas de medicamento, porque as empresas de medicamento são empresas maiores, então ela tem um fluxo de caixa maior, então ela permite que a gente, infelizmente, fique numa situação de dever um pouco mais. Empresa empresa de alimentação, empresa de limpeza, a própria empresa de limpeza também. Doutor Hugo, se vocês estão com um débito desse de 8 milhões de vários fornecedores, como vocês ainda estão tendo crédito para manter todos os medicamentos lá, como o senhor acabou de me passar? O IESP tem uma política de sempre honrar os seus compromissos. Ela tem um histórico, não, independente de Taubaté, ela tem um histórico em outros lugares. Por ter um histórico no lugar, nossos fornecedores sabem que o IESP vai cumprir com seus compromissos. Ou seja, praticamente outro estado, outro município acaba tendo que cobrir Taubaté. É mais ou menos isso ou não? Não cobre porque isso é proibido por lei. A gente não pode tirar recurso de um lado para o outro, mas o fornecedor, logicamente, ele está hoje, quem está mantendo essa situação são os fornecedores, sim. Entendi. Aproveitar, diante dessa situação, a gente fica perplexo. Nossa, realmente é difícil. Sobre a questão do chamamento público, eu acho que a segunda colocada para assumir a San Marino, acho que era a IESP. A IESP abriu mão justamente por esses problemas? Não,
Não foi não. Foi o que ocorreu. A gente estava participando de outros chamamentos públicos, a gente tem uma equipe de implantação. A implantação de uma área de saúde pode ser ocasionar até 60 dias. Então a gente estava participando de outras localidades que poderia acontecer, porque tinha uma característica de sucesso muito grande. Então a gente preferiu abrir mão, por já ter outra empresa. Não é uma situação de primeiro e segundo colocado. A gente abriu mão, deixa para o terceiro. Foi uma situação técnica e financeira do próprio IESP. Mas não é o normal, né? Abrir mão, né, doutor Hugo? É e não é. Se eu falar para o senhor que não é, mentira. Eu acho que todas as OS trabalham dessa forma. A gente busca, naquele momento, operações que podem se tornar mais tranquilas. Diante dessa situação, da prefeitura está devendo dinheiro, não está repassando, passa uma parte para vocês que estão aí. Não passa pela cabeça de, olha, não queremos mais. Isso não passa pela cabeça porque não é só a prefeitura. A gente fala da cidade de Taubaté. Não é simplesmente abrir mão de uma situação. A gente está abrindo mão de uma cidade, está abrindo mão da área de saúde. Não é simplesmente abrir mão, porque nós não trabalhamos com um produto que simplesmente é um produto de prateleira. Não quero mais e vou embora. Não é bem assim. Sabe por que eu falo isso, doutor? Acho que até o Serginho fala isso também. Acho que me permite copiar a sua fala, vereador. É tão preocupante porque começa a dever tanto para as OS que aí pode-se chegar ao ponto de vocês não conseguirem CND e vocês prestam serviço em outras cidades? Sim, pode ocorrer sim. Vocês não têm esse receio? Tem o risco, faz parte do risco. Infelizmente, a gente sabe hoje que a situação de Taubaté é uma situação financeiramente instável e a gente sabe dessa situação. Mas a gente não pode simplesmente virar a costa para a cidade, não é por aí. É preocupante. Bom, eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas eu vou deixar o vereador Serginho. Pode fazer, Serginho. Bom, doutor Hugo, eu acessei o portal Transparência do Instituto e eu não estou vendo a prestação de contas do ano de 2023. Está 2022 só, não consigo visualizar os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tá? Eu estou com o dado aqui do dezembro, tá? Aí aqui já consta já, né? O valor anual e tá aqui. Está prestando contas aqui, então, do ano. Mas 2023 eu não encontrei, tá? Eu não sei o motivo. O senhor sabe me dizer o motivo? São prestadores de serviço que prestam serviço para nós que fazem a inclusão disso no portal. Então, pode ter ocorrido aí um pequeno delay aí a gente está dentro do ano operacional, a gente tem que publicar isso a cada 3 a 6 meses, né? E o nosso balanço saiu agora, a publicação. Então, provavelmente, no prazo máximo de 60 dias, com certeza isso já está publicado. Tá. Bom, eu já mencionei a questão que a prefeitura ela tem uma comissão, né, de avaliação e fiscalização. Eu vou solicitar, tá, pela comissão, cópia do relatório circunstanciado que eles elaboram, tá? E com certeza eles identificam, desde janeiro para cá, eles identificam esses problemas todos aí. E então quero ter acesso à cópia, porque com certeza devem dar uma devolutiva para vocês da visita que eles fazem. Eu não sei se eles... o senhor sabe me dizer quem faz a fiscalização no Instituto? Do Instituto? Não sei, me perdoe, é uma pergunta técnica, eu não sei. Eu sei que a gente recebe, sim, visitas às comissões, porque a gente acaba recebendo um ofício de retorno, mas eu não sei a pessoa em si, eu não posso afirmar. É porque tem uma portaria, né, que cria a comissão, mas tranquilo, eu vou... O Ministério da Saúde já passou fazendo fiscalização nas unidades? O senhor sabe me dizer? Não sei dizer, não me recordo. É porque, conforme citado aqui, eu estive na Santa Helena, na San Marino, estivemos, né, no Instituto Esperança, aqui na UPA Central, e como o senhor bem disse, né, tem observação em que o pessoal fica dias, né, e a preocupação, na segunda-feira tivemos a presença do ex-secretário de Saúde,
e ele mencionou uma situação que nos deixa bastante preocupado, né? De repente, uma fiscalização do Ministério da Saúde e, de repente, descredenciar uma unidade de saúde por ter pacientes muitos dias numa unidade que não poderia estar, né? Que é 24, 48 ou 72 horas, não sei ao certo, mas então no Ministério da Saúde não passou pela unidade. Não tenho conhecimento, não. É que é aquela história, né? Entra na situação da vaga cross, que é uma situação do Estado, né? Então a gente não... Sim. Bom, referente às empresas que prestam serviço para... Qual é o nome da empresa? Que é pessoa jurídica? Os médicos? É tudo contratado por pessoa jurídica? Nós temos empresa contratada de pessoa jurídica, sim. Qual o nome da empresa? É IRB. IRB. IRB? B de bola. Tá, perfeito. Então, eles, quanto tempo esses médicos estão sem receber? Não estão sem receber. Não estão? Está em dia. Estão em dia? Está em dia. Não, parabéns. Parabéns que as outras unidades aí estão sem pagamento já há um bom tempo, mas parabéns. E aí, pode. O doutor Hugo, é que, assim, na última visita que nós fizemos no PS Central e fomos conversar com alguns médicos, eles informaram pra gente que tem alguns valores em aberto do mês retrasado de 35, pagou 35%. Tinha sim. Tinha isso, foi quitado? Foi quitado. Ah, que maravilha. Qual que foi a data? Foi semana passada. Semana passada? Semana passada foi quitado. Perfeito. A gente recebeu um repasse da prefeitura e quitou esse saldo. Perfeito, que bom. Obrigado. Vereador Serginho, quer continuar? Acho que o vereador Diego, o presidente mesmo, perguntou, né, a respeito dos pagamentos dos funcionários CLT, que o pessoal sempre fala muito o CLT. Ele também está em dia, tudo, os encargos sociais, tudo certinho? Está a situação da UPA Central, sim. A situação do SECAP não, porque a gente não recebeu esse mês nenhum repasse. Até agora não tivemos repasse da UPA SECAP. Era o dia que era para ser decidido? Quinto dia. Hoje já é dia 13. Ainda. Então, a gente paga os profissionais seletistas no quinto dia útil e nós pagamos o pessoal da equipe médica no 20º dia. Então, do mês passado automaticamente está quitado, então vai vencer agora os médicos dia 20, então está em dia. Da UPA Central, eles receberam o seletismo, porque nós recebemos um repasse. Junto com esse repasse que a gente recebeu, a gente quitou o saldo dos médicos do mês passado e fizemos o pagamento da folha. Do SECAP nós não recebemos valor algum até agora. Presidente, Pô, e o engraçado é que o contrato da UPA SECAP é 834, 37... 837 mil. 837 mil, não chega a nem 1 milhão, né? Esse era o único que era para estar em dia, não é verdade? Não ter atraso, porque o valor de todas as unidades é o menor. Fica complicado. Doutor Hugo, eu vou deixar 5 minutos para o senhor, 5 minutos, o senhor fazer aí seus esclarecimentos, se ficou alguma coisa pendente, se o senhor quiser fazer algum apelo, quiser contribuir com alguma informação para essa CPI, eu vou deixar esse tempo livre agora para o senhor, assim, relatar para a gente aí o que o senhor tem a dizer, o que o senhor tem a contribuir com essa CPI e o que o senhor gostaria de falar. Não, simplesmente eu venho agradecer toda a CPI a permitir a gente esclarecer algumas coisas que a gente fica em colocação. Agradecer a equipe, toda a equipe das nossas unidades, tanto da UPA Central, da UPA SECAP, a equipe médica, a equipe de enfermagem, todos os funcionários da UPA, porque hoje a coisa acontece por causa deles, né? Então esse o ponto, deixar bem claro que a gente está fazendo o possível, para que se mantenha as coisas dentro de um eixo tranquilo aí para a gente poder dar desenvolvimento ao trabalho. Pensei que tivesse mais alguém que viesse falar pela IESP, é só o senhor que está aqui para poder falar. Do termo de referência, nós temos ali um quadro de vários profissionais da UPA Central e UPA SECAP. Todos eles, o que está aqui no contrato, tem na unidade ou foi feito um ajuste de profissionais?
seletista foi feito um ajuste, sim, já foi informada a municipalidade, até para a situação dos leitos, né? O que acontece? A gente percebeu que tinha aquela situação de desencaixe financeiro, a gente viu que a unidade de saúde permitia se fazer uma reestruturação sem impactar no atendimento, e a gente já informou, já tem a informativa da prefeitura. Da UPA Secap, não, todos os que estão dentro do coisa, inclusive médico também, né? Tem até um profissional a mais. Eu vou solicitar também cópia, né, do pedido do Instituto e a autorização da Prefeitura. Como é uma questão contratual, é importante a gente ter isso nos autos. Porque... Foi informado por ofício. Não, perfeito. Obrigado. Presidente, só isso. Tá. Lembrando que algumas perguntas operacional não estão podendo ser respondidas porque o senhor Paulo Rosais está com atestado médico e não pôde comparecer a essa CPI. Mas eu queria perguntar para o senhor, doutor Hugo, qual é o relacionamento, como é o relacionamento de vocês com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, com a Secretaria? Como é o relacionamento de vocês? Relacionamento OS Prefeitura, né? É um relacionamento comercial, institucional, não tem relacionamento. Mas o intuito dessa pergunta é para saber se é um relacionamento bom ou não muito... Não tem muito diálogo, muito... Não, diálogo você tem, é que a situação financeira, aparentemente a situação financeira da cidade se encontra, não é somente a área da saúde, né? Então, aparentemente, relacionamento bom a gente tem sim. Se continuar tendo esse tipo de atraso de pagamento, igual está acontecendo lá com a UPA Secap, tem algum perigo de parar, ser entregue esse contrato, romper esse contrato? Não tem perigo não. O IESP não tem pretensão de parar o serviço de forma alguma. Logicamente, a gente trabalha com uma situação financeira. Se você recebe, você paga. Se você não recebe, como é que você trabalha sem uma entidade sem fins lucrativos? Não tem como ser diferente disso. Mas a gente sabe que a UPA, ela tem uma saúde, né? Ela tem uma saúde a se manter viva. E para isso ela precisa receber. O que a gente vem acompanhando, doutor Hugo? A gente vem acompanhando de alguns meses para cá, foi metade, foi 10% faltando, depois 20%, 30%, 50%, e a gente está chegando aí a 100% de atraso, né? Falta do pagamento do mês todo. E a gente sabe que se assim continuar, é difícil a UPA se manter em pé, se manter viva. O próprio Secap, que é pequena, né? Há uma fala, eu repito a pergunta do vereador Perolito, há uma fala entre vocês, junto à presidência, a diretoria, do plano B, que pode acontecer aí, ou vai começar a fazer igual a Gamute? O Gamute cortou o serviço, cancelou cirurgia, fechou clínica médica, diminuiu leitos. Há uma conversa já de possivelmente diminuir a prestação de serviço por conta de redução de custo? A gente necessita reduzir custos, sim. A gente necessita, sim. E vocês já oficializaram isso? Já oficializamos, sim, a Prefeitura. E qual seria o caminho? Redução do serviço? A redução do serviço, não. A gente vai fazer um remanejamento estrutural. A gente vai pegar algumas situações e a gente vai poder redistribuir ele entre o UPA Secap e o UPA Central. Mas que não impacta no atendimento. Isso pode envolver demissões? Não. Não tem essa pretensão? Não tenho pretensão de demissão. Não temos. Se acontecer demissão, Excelência, sempre pode acontecer, independente de estruturar financeiramente ou não. Depende de uma situação profissional, daquele profissional está afetando o seu desempenho adequado. Mas em relação à demissão para a redução de custo, não. O que a gente nota também hoje na UPA Central é que ela começou uma obra, né? Teve todo ali um sonho da OS, quando ganhou a licitação, de fazer uma UPA exemplar no município de Taubaté. Fachada, até começou já, né? E a obra parada agora, parou tudo. E a gente vê que os pacientes estão sendo atendidos de maneira ali um pouco precária, no sentido de obras acontecendo, obras paradas, fechamento de obra parada. Há uma previsão aí de continuar essa obra ou não? Já está eliminada essa possibilidade? Porque me preocupa, vereador, o ambiente acaba ficando ali com uma obra parada. Isso não é bom para paciente doente. Fica essa preocupação também. Então, Excelência, o que ocorre? Quando se faz, como eu comentei, eu acho que uma das primeiras falas minhas, quando a gente começa um trabalho, uma gestão, você faz uma visita técnica. Muitas vezes você não tem a situação de engenharia completa.
Então, você entra para fazer a gestão e aparecem os vícios ocultos, problema de encanamento, problema de fiação elétrica, outro problema com telhado, outros problemas que se ocasionaram. Né? Foram feitos reparos iniciais, né? Foram, sim, iniciado realmente uma tentativa de melhora estrutural do processo, mas até pela situação financeira da prefeitura, hoje a gente prioriza atendimento, eu vou priorizar pagar os médicos, pagar a equipe que está trabalhando, do que fazer uma reforma. Então, nós não temos previsão nenhuma de terminar a obra. Não temos previsão. Que se iniciou. Não, hoje não. Bem preocupante, né, vereador Perolito? A gente fica preocupado aí. E o doutor Aguinaldo, a pedido de vocês mesmo, não sei até quando ele vai aguentar também segurar os médicos de manter o serviço em dia, né? O trabalho em dia. Então, acaba ficando preocupado. A gente precisa agora, junto à CPI, vereador Serginho, vereador Perolito, fazermos aí agora, via CPI, uma visitinha ao secretário de Saúde, à Secretaria de Finanças, para a gente saber e até poder responder para as OS e para a população que nos questiona a previsão de melhoria para o município. Porque se eu perguntar aqui agora, qual é a propensão de melhorias, você sabe me responder? Vem melhorias financeiras da prefeitura? Melhorias financeiras? Você sabe me responder essa pergunta? Eu posso afirmar para você que não. Não tem previsão, não vai milagre, não vai chover dinheiro, né? Ficar dependendo aí do Estado, querer cobrir os buracos feitos pela prefeitura, isso aí é vender sonho para a população. Não vai, ninguém vai assumir. Todo mundo tem seu orçamento. O que me deixa muito preocupada, doutor Hugo, que eu sempre falo aqui, é o seguinte: a gente vota a LOA, o orçamento anual. Essa casa, ela pega o projeto, ela analisa a receita, as despesas, a gente faz a votação, a gente deposita o nosso voto na Prefeitura Municipal. O vereador Serginho fez voto contrário, se eu não estiver enganada. Talvez já estava prevendo, né? Que ele faz parte da Secretaria de Finanças, Comissão de Finanças. E a gente está vendo ali, quando a gente faz a votação, que já está incluso o valor de pagamento das OS. Está ali. Pagamento do funcionário, pagamento da OS, pagamento da Eco Taubaté, pagamento do HMUT, pagamento do servidor. E aí, quando a gente depara no meio do ano, não tem dinheiro. Eu mandei uma emenda de R$200 mil para a UPA Central, para que se comprassem cadeiras confortáveis para acompanhante, que a gente teve um caso lá até de uma moça que chegou com uma cadeira de praia, para sentar e acompanhar a mãe, não deixaram ela entrar. Falei, vou mandar emenda para comprar umas cadeirinhas mais confortáveis. Foi pago folha de pagamento. A prefeitura pagou folha de pagamento do servidor com a minha emenda. Ou seja, e o orçamento que a gente votou, que já estava incluso a folha de pagamento, pagamento das OS. Se a gente já votou nessa casa essa receita que existe, porque o município ele tem aí quase 1,5 bilhão de orçamento, cadê o dinheiro que tem que ser repassado para vocês se já foi votado nessa casa? Essa fica a preocupação, vereador Perolito. É o que eu falei na última vez, da impressão que a gente está aqui fazendo papel de bobo. Vota o orçamento, tem o dinheiro da população, tem a arrecadação de impostos, está a população inteira agora com as contas bloqueadas. Fazendo acordo, a prefeitura está arrecadando impostos, tributos, e mesmo assim a gente não vê a resolução dos problemas na saúde. É como eu coloco aqui, a limpeza, ela pode esperar. Uma varreção, uma limpeza numa praça, ela espera. Mas a dor, o sofrimento, a doença, ela não espera. Cancelamento de cirurgias de oncologia no HMUT. E chegou uma informação para mim ainda, informalmente, eu vou levantar, que a SPDM está entregando o contrato. 23 milhões de dívida com a SPDM. Se ela entregar o contrato, eu quero ver quem vai assumir essa dívida. Essa bucha que vai ficar. E só quem perde nessa história toda é o munícipe, é a população. É a fala que eu fiz aqui agora há pouco com a gerente da Chavantes. Seu pagamento está em dia? O meu está. Mas você não depende do repasse da prefeitura para receber? Dependo. Mas por que está devendo para os médicos, para você não? Prioridades. Eu falo de prioridades. A saúde é prioridade. Cartão Mesa Taubaté, R$189 para a pessoa carente ir lá fazer sua comprinha no mercadinho, comer, é prioridade. Vazio, não dá. Então, assim, eu fico realmente muito preocupada. E como você mesmo colocou, a mesma visão que eu estou tendo, não tem previsão de melhoria.
Como que nós vamos melhorar se hoje o orçamento é 1 bi 380 e pouco e nós já estamos com 1 bi 700 no vermelho? O senhor confere essa informação, vereador Serginho? Visto pelo Tribunal de Contas. Esse é o valor da receita, né? Esse orçamento, esse valor, pelo histórico nosso, não vai chegar nesse valor de 1 bilhão e 700 jamais. Deve girar em torno de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 400 mil reais, 1 bilhão e 700, difícil chegar. Então, se isso acontecer, a gente já está praticamente 300 milhões no vermelho. Como falar para a população, olha, calma que dias melhores virão. Está melhorando. E, Então... vereadora Vivi, e o que nos estranha é o seguinte, que cada vereador que tem um pouquinho de conhecimento aí de gestão pública, a gente sabe que a maior parte da arrecadação durante um ano vem no primeiro semestre. E no segundo semestre a tendência é ir diminuindo. E final do ano é crise. Então, assim, a gente fica muito preocupado que nós estávamos no meio do ano e já estava passando por uma crise terrível. Então, agora, se a expectativa é ir diminuindo mais ainda essa arrecadação, como que nós vamos fazer? Como que a prefeitura vai pagar 13º do servidor, arcar com todas as despesas para o fim de ano, que a gente sabe que fim de ano tem cortes naturalmente da prefeitura. Todo ano, em qualquer gestão, tem cortes. Vocês são da área pública, têm conhecimento. Então, eu acredito que se continuar assim, você não vai receber mais nada. Nenhuma OS recebe mais nada. Pô, se a tendência no fim do ano é piorar o orçamento, como é que a gente vai fazer se já está devendo para vocês? Que já está no ponto de chegar mês e não ter nada para repassar. Agora, é muito complicado, vereador Pirulito, você chegar para um médico, para um fornecedor e sair pagando picadinho. Você pede para o fornecedor, eu posso pagar para você aqui, ó, 300 mil agora, semana que vem talvez eu pague mais 400, aí na outra semana eu pago mais... Será que os fornecedores se sujeitam a isso? Eu não tenho conhecimento, Hugo. Se você puder responder para mim, essas grandes empresas de medicamentos, pode pagar eles tudo picadinho, quando vocês receberem, de pouquinho em pouquinho vocês vão receber, quando a prefeitura me pagar eu te pago. Igual a gente faz com os amigos às vezes, né, quando você está devendo uma grana, semana que vem te pago. Pode fazer isso? Poder não pode. Está ocorrendo isso. Tem que ter bastante crédito com os fornecedores, hein? Que o Instituto Esperança, né, foi o que eu falei, ele tem uma história. Ele tem um presidente que tem uma história já na vida pública, nessa área de OS. Então, ele tem muita credibilidade. Vocês trazem o nome, né? Essa é a situação, é o nome. A esperança é o último que morre, né? É o nome. O nome, hoje, você compra no nome. Complicado, né, vereadora Vivi? É Bom, isso. a gente fica numa situação muito delicada, que nós somos cobrados pela população. Seja por munícipes, por servidores, por funcionários que prestam serviço nas OS, por médicos, nós somos cobrados de todas as formas. E a gente, às vezes, não tem uma resposta plausível para essa pessoa. Então, assim, algumas formas a gente tenta buscar por essa ferramenta, pela CPI. Várias coisas a gente conseguiu ter retorno e resposta através de documentos oficiais enviados pela CPI. Bom, doutor Hugo, eu não sei, o vereador Serginho, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Para informar a população, né, os dados aqui também, que está no site da IESP, né, o valor previsto, né, de contratual de R$ 3.734.000, fazendo a contagem aqui de 9 meses, né, 2022, né, era para ter entrado para o Instituto R$ 33 milhões, e pela prestação de conta de vocês, 29 milhões. Né? No SECAP também era para ter 5 milhões, tá? Foi acertado com o Instituto 4 milhões e 650. Então, mas está assim, e agora de 2023 aí não tem, porque acho que fechou o balanço, né? Então acho que nós vamos ter nos próximos dias aí, que se porventura não for publicado, daí com certeza eu também farei ofício para pedir essas informações. Perfeito, excelência. A Chavantes, ela está a prefeitura está com uma dívida com a Chavantes de 8 milhões. A gente fez um levantamento que o Estado manda 3,5 milhões para o município. Uma parte, 1,5 milhão vai para o Agamute. Não estou falando números redondos com certeza, tá? Estou fazendo uma média.
e os outros 2 milhões ficam para a OS. No caso do Instituto Esperança, foi passado pelo secretário de Finanças que vocês não podem receber verba estadual, vocês dependem única e exclusivamente só de verba municipal? É isso mesmo? É isso. O que acontece? Quando a gente faz o contrato ele tem três possibilidades de rúbrica. Linha 5, linha 2 e linha 1. Linha 5, recurso federal, linha 2, recurso do Estado, linha 1, recurso municipal. No caso do Instituto Esperança, é só linha 1. Nós não temos nem possibilidade de verba estadual nem federal. Aí fica difícil, né? A gente se prepara, debruça em cima dos materiais, das informações, prepara, a gente fica com aquele anseio de buscar resposta, de ir para cima, de tentar trazer um esclarecimento para a população, mas quando a gente se depara com algumas informações como essa que a gente está recebendo aqui hoje, a gente perde um pouco o pique, né? Todas as perguntas foram de forma clara e objetiva, foram esclarecidas. A gente fica triste com algumas respostas que não cabe a vocês, foge do controle, é por parte da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Então, assim, como não há mais nada a ser esclarecido... Só uma colocação também que eu esqueci de fazer um comentário. O Serginho fez uma pergunta para o Hugo, dizendo quem são as pessoas que fiscalizam, né? E a gente acabou descobrindo aqui, Hugo, não sei se você é de fora, se você tem conhecimento, se você acompanha de perto aqui, mas a gente acabou descobrindo que a comissão que foi criada pela Prefeitura para que fizesse a fiscalização, eles nem sabiam que estavam na comissão. As pessoas não sabiam que faziam parte de uma comissão, ou seja, não tem fiscalização, vereador Serginho. O senhor fez uma pergunta aqui, talvez o senhor estivesse esperando essa resposta, né? Ele não sabe, porque não tem. Agora parece que começou, viu? Depois da CPI, agora tem uma comissão organizada. Tem até relatórios agora. Tem relatórios. Agora começou a funcionar o que devia ter começado desde o começo, desde né? O início do... Desculpa, iniciado desde o começo. Mas verdade. É isso, obrigada, viu? Verdade. Doutor Hugo, muito obrigado. Doutor João também, muito obrigado pela participação dos senhores. Contribuíram bastante de forma clara com essa CPI, tá? Gostaria, em nome do Instituto IESP, na qualidade de defensor, agradecer a forma educada, a forma de condução objetiva, não extrapolou os limites que a gente tinha estabelecido, as balizas. Isso mostra a seriedade do trabalho desenvolvido pelos membros dessa comissão, os nossos respeitos, e o depoimento da testemunha sendo muito firme, muito coerente, de forma objetiva, respondendo aos questionamentos, mostrando a verdade que é o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão aqui de Taubaté. Nosso muito obrigado também na pessoa do seu presidente, estendo meus cumprimentos a todos os vereadores dessa casa. Eu agradeço a comissão, agradeço as excelências, muito obrigado por poder estar aqui, tá? Esclareceu em tudo que a gente pôde fazer aí, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor Hugo, também gostaria de agradecer a Polícia Militar, sempre dando suporte e o respaldo aqui para a gente, para essa casa. Queria agradecer também a todos os servidores dessa casa que sempre, com muita vontade e determinação, nos ajudam, até passando do seu horário de almoço, horário de término do expediente. Gostaria de agradecer também a TV Vanguarda, a TV Band, que sempre estão dando a cobertura aí para a gente. E agradecer todos os vereadores que compõem essa CPI, os munícipes e os telespectadores, que hoje a audiência foi pesada aqui, desde a parte de manhã. Meu muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos na próxima oitiva, no dia 20, às 14 horas, aqui nessa casa. E essa promete ser bem avançada, viu? Então, não perca, acompanhe o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. De forma satisfatória, eu declaro encerrado esta oitiva.